Eu criei um Space Shooter em C usando Relib, e mesmo sendo um jogo simples, ele revela muita coisa sobre como o jogo realmente funciona. Apesar das pessoas falarem que programar em C é difícil, eu discordo delas. Não é difícil programar em C. Na verdade, é muito divertido programar em C, porque você acaba aprendendo muito mais sobre como o jogo funciona, sobre como o computador funciona, então vale muito a pena. E esse foi o motivo principal que fez eu querer aprender a programar em C. Mas claro, antes de começar, eu tenho que explicar para vocês o que é Relib. Relib é uma biblioteca de desenvolvimento de jogo. Ela simplesmente serve para criar jogo, é óbvio. E sem contar que é uma biblioteca de código aberto. E o próprio criador, ele fez um site onde você pode consultar alguns tutoriais, algumas funções, enfim. É bem legal, sabe? E eu gostei muito. Então vamos começar com o jogo. No começo, eu não tinha ideia que tipo de jogo eu poderia criar, porque o meu foco não era criar um jogo extremamente divertido, que fosse muito bonito, era simplesmente aprender mecânica, aprender gameplay. Então, eu consultei meu amigo Gemini, e ele deu a ideia que eu criasse um Space Shooter. Bom, não era bem um Space Shooter, mas acabou meio que virando um Space Shooter, vocês vão ver. Então vamos começar com a tabela de passo a passo que o Gemini gerou. O primeiro passo é o movimento. Então eu fiz essas 4 instruções que estarão movendo o personagem. Então quando eu teclar D, ou A, ou W, ou S, o personagem estará se movendo pelo mapa. E no final de cada instrução eu multipliquei pelo Delta Time, que é para não deixar a movimentação dependente do FPS do jogo. E nesse jogo eu precisava também da rotação, então eu tive que criar uma função para isso. Nessa função ela vai estar calculando a diferença da posição do nosso player para o mouse. E depois nós precisamos do ângulo, então com a função atan2f nós vamos obter esse ângulo, mas ele vai vir em radianos, então depois disso eu faço conversão para graus. E também eu faço uma soma ali de deslocamento, tá? Que é para simplesmente ajustar a orientação do personagem, tá? Para onde ele vai estar olhando. E por fim, a função que vai desenhar o personagem no mapa, ou seja, o retângulo. Agora vamos testar? Observe que a rotação ela está quebrada, mas a movimentação está funcionando bem. Em questão da rotação, ela está estranha porque parece que ela está usando como base a ponta do quadrado para poder rotacionar e não o meio do quadrado. Então ela passa essa sensação de estar quebrada. Então tem alguma coisa errada na função que estamos desenhando o quadrado. Olhando para a função que desenha o personagem, eu já consegui identificar. Tá vendo que no argumento de origem eu coloquei 25 dividido por 2. Assim, não faz nenhum sentido, tá? Porque se eu fizer isso, ele não vai pegar como meio do personagem, que no caso é quadrado, como base para poder rotacionar. Então eu tenho que colocar a metade do tamanho do personagem, tá? Tanto no eixo X e Y. Então se o personagem tem 50 em cada eixo, a metade vai ser 25. Então se eu colocar 25 aqui, 2 vezes, ele vai pegar exatamente o meio do quadrado e usar como base para rotação. Como vocês podem ver, está funcionando a rotação. Ops, ignorem esse intruso aqui. Ele apareceu aqui para dar spoiler e logo vocês vão entender do que se trata esse círculo vermelho. Agora o segundo passo é o sistema de tiros. E nesse caso, o Gemini sugeriu que eu criasse uma struct e também que eu criasse uma array para armazenar os tiros. Assim, eu fiz a função de tiros com sucesso, mas eu esqueci o detalhe da array para armazenar os tiros. Eu confesso, eu esqueci realmente de criar essa array. Mas eu fiz a struct para armazenar as informações do nosso tiro e também esse controlador de disparo. Esse controlador, ele é a porta de entrada para a nossa função principal que vai desenhar o nosso tiro. Agora a função principal, ela vai desenhar o círculo. Ela vai receber 2 argumentos, que é o ponteiro para o nosso tiro, né, a struct, e também o delta time. Ela
tem uma outra função dentro, que é a função drawCircleV, que ela vai desenhar o círculo. E essa função é da própria biblioteca Raylib. E logo em seguida eu faço a atualização das posições, então eu multiplico o vetor de direção pela velocidade e pelo delta time. Isso é o que garante que o tiro se mova na mesma velocidade em qualquer computador independente do FPS. E aqui eu faço tipo uma checagem de limite. Então se o tiro sair dos limites, ele é destruído, mas tecnicamente falando, em C, eu estou apenas desativando a flag active. Isso é ótimo, porque eu evito o overhead de ficar alocando e desalocando memória toda hora. Agora vamos ver como que ficou o tiro. Assim, eu sei, não está legal no momento, está bem devagar, o círculo está muito grande, mas confie em mim, no final vai ficar legal. Agora vamos para o passo 3 da tabela que o Gemini gerou, que nesse caso é o sistema de spawn. Esse sistema de spawn, eu não queria algo complexo, então eu usei um sistema de pooling estático, ou seja, eu já deixo 2 inimigos pré-carregados na memória. Então nesse caso tive que criar um cronômetro. Esse cronômetro ele vai ser responsável por lidar com o sistema de spawn, então vai ter uma condicional no código que vai fazer algumas perguntas. Primeiro, esse cronômetro chegou a 0. Segundo, existem menos de 2 inimigos no mapa. Se a resposta for sim, ele vai executar uma outra condicional, que vai simplesmente perguntar se esse inimigo está ativo ou desativado. Então, se ele estiver desativado, ele vai ativar o inimigo e assim vai prosseguir com o restante do código. Mas esse sistema não foi tão fácil de fazer funcionar. Ele acabou gerando alguns bugs, como vocês podem ver na tela. Um deles foi de o spawn estar sendo ativado a todo instante, o inimigo sendo derrotado com apenas um tiro, de não estar mais spawnando inimigo. Então eu tive que quebrar um pouco a cabeça para poder resolver esses bugs. Mas eu consegui corrigir todos esses bugs. E como vocês podem ver, o sistema de spawn está funcionando. Ele está spawnando 2 inimigos no máximo, os inimigos estão me seguindo, está tudo certo até o momento. Para o jogo não ficar tão simples, eu resolvi aplicar algumas mudanças relacionadas ao gráfico. Então eu adicionei skins para o personagem, para os inimigos, para o mapa, adicionei alguns efeitos e também adicionei alguns sons de efeito. Olha como ficou. Ficou legal, né? Mas você se lembra que o Gemini gerou uma tabela com 4 passos? Pois é, tem mais um passo para estar fazendo. Em relação a esse quarto passo e também o futuro do jogo, eu posso trazer muitas atualizações, trazer melhorias de combate, trazer sistema de níveis, trazer sistemas de combates, trazer um monte de sistema para esse jogo. Posso transformar esse jogo em algo muito legal de se jogar. Mas isso vai depender de vocês, tá? Então, se vocês quiserem ver a segunda parte, comenta. Eu quero a segunda parte, ou parte 2, que eu vou entender. E claro, se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, tá? Isso vai ajudar muito, vai me incentivar a trazer mais vídeos. Obrigado por assistir.